Irmãos, abra a tua Bíblia comigo, lá na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, e nós vamos ler somente um versículo, que é o versículo 8. Versículo 8. E nós vamos, irmãos, pelo menos um pouco, vamos mergulhar um pouquinho, vamos nadar nessas águas, podemos chamar nas águas da salvação. Nós vamos comentar, nós vamos estudar alguns aspectos da nossa salvação. Da nossa salvação. E para isso nós vamos embasar, não é? No versículo 8 do 2º capítulo da epístola que Paulo escreve aos Efésios, que diz assim: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos. E eu quero então, irmãos, nessa oportunidade, quem sabe mais uma ou no máximo mais 2 terças-feiras, se Deus me ajudar, esclarecer alguns pontos sobre a nossa salvação. O que é a nossa salvação? Por que nós precisamos de salvação? O que acontece na nossa vida quando nós dizemos que nós somos salvos? E eu queria sim que houvesse a participação dos irmãos, se existe alguma dúvida, não é mesmo? Eu não sei tudo, sei um pouquinho e tal, mas enfim, mas se eu não puder responder nessa terça-feira, eu vou responder nas quartas-feiras seguintes. Enfim, e tem mais irmãos aqui, tem o pastor Uzias, tem, enfim, o presbítero Antônio, o Everaldo, que é um tremendo de um estudante da Bíblia, e assim vai, as irmãs também aí, não é mesmo? Salvação. Salvação. A salvação, irmãos, é uma palavra que ela tem um significado de um alcance infinito. Porque nós seremos salvos, a nossa salvação, no momento da glorificação, ela vai ter um alcance infinito. Não é mesmo? Nós somos salvos agora, mas a nossa salvação ainda não se deu por completo. Nós sabemos disso. Nós já fomos chamados, nós já fomos justificados, nós já nascemos de novo, mas ainda falta o toque final, que é a nossa glorificação. Nós vamos ver isso, alguns passos do que nós chamamos de salvação. Então, a nossa salvação, esse ato que Deus fez em nós, em algum momento no passado, ela tem um significado e um alcance infinito. Muito forte, muito profundo, essa questão da nossa salvação. E muitos têm uma concepção muito pobre. E essa concepção que eu quero dizer é o entendimento, um conceito muito raso, muito superficial sobre a questão da nossa salvação. Entende? Diz que é salvo, e eu quero crer que é salvo mesmo, mas, na verdade, não sabe direito o que está dizendo, não é? Não sabe o que está dizendo, não sabe o que aconteceu com ele, e por não saber definir, por não entender por completo, ou por completo eu diria que é um pouco demais, porque a gente não sabe exatamente tudo o que vai acontecer num futuro da nossa salvação, mas que não sabe pelo menos o básico, vamos colocar assim, do que é a salvação, ele não consegue desfrutar da salvação. Quando nós sabemos da salvação, é a mesma coisa que quando você tem, por exemplo, uma máquina na sua casa, uma máquina que ajuda, por exemplo, eu me lembro que eu levei daqui uma máquina
a minha casa toda é murada e é muito muro, muito muro. Então eu comprei uma máquina daquelas de pintura, de compressor. Ela mesma já faz a compressão, enfim. E eu demorei muito tempo para saber os macetes, o bico, a pressão que eu devia dar, a textura da tinta para fluir direitinho, para não ficar muito fina, não ficar muito grossa. Então eu fui desenvolvendo até que eu aprendesse direitinho para desfrutar de todo da máquina, as benfeitorias da máquina. Isso é de uma forma geral, não é? O conhecimento do carro, tudo o que o carro faz, as vantagens do carro. Se nós não olharmos no manual, e nós não lermos o manual, e nós não compreendermos o manual, nós não vamos desfrutar de tudo aquilo que nós temos na mão. Entende isso? Da mesma forma é a nossa salvação, os direitos que nós temos. Quando você diz que você é salvo, o que é que você está dizendo? Até onde que vai o alcance dessa sua declaração? Deixa eu contar mais uma vez aqui aquele testemunho, por exemplo, daquela irmã que, numa escola dominical, ela pediu a palavra e pediu a palavra para dizer que ela todos os dias ela orava e pedia a Deus perdão porque ela tomava o anticoncepcional. Complicado, não é? Veja que uma irmã em Cristo, salva, mas vivendo o peso da culpabilidade de um ato que ela nem cometia, não é? Não porque eu estou matando, não está matando nada, não é mesmo? Ela não sabia a função da pílula, ela não sabia a função do perdão de Deus, ela não sabia muita coisa. Ela não sabia muita coisa sobre a pílula e também sobre salvação e também sobre perdão dos pecados. Nós não desfrutamos quando nós não entendemos com um pouquinho de profundidade. Não quero dizer que sejamos teólogos, Não, mas nós temos que saber algumas questões sobre a nossa salvação. Em Efésios 6, por exemplo, quando o apóstolo Paulo discorre sobre a armadura de combate do soldado cristão, ele fala do capacete da salvação. O capacete da salvação. E o capacete, e ele está falando ali de um capacete militar, não é de um capacete daqueles que você, quando vai andar de bicicleta, que cobre só o cucuruco da cabeça aqui. Não, é um capacete militar, é aquele capacete que te livra de um tiro na cabeça. Ele protege a tua cabeça, não é mesmo? Aquele militar, aquele capacete que pesa quase 3 quilos. Eu usei muito daquele capacete e tal, protegendo toda a cabeça. E aí, então, a ideia de Paulo é que essa salvação, ela ocupa, ela é guardada na nossa mente. Isso significa dizer que nós precisamos entender. Eu preciso compreender. Eu preciso compreender na minha mente, no meu intelecto, na minha psique, o que é essa salvação. E guardar isso. E guardar isso. E não ter para não perder esse entendimento da minha salvação. Veja que isso acontece muito dentro das igrejas. Ai, pastor, eu briguei com a minha esposa, fechou o pau lá e tal, e tal. Será que eu tenho que tomar a Santa Ceia? Porque, sabe, que isso? Sabe, isso falta porque quando ele não toma, veja que ele não sabe o significado da Santa Ceia e acha que a salvação dele está em perigo, enfim. E não é assim. Não é assim. Não é assim. A salvação não é uma vez salvo para frente, para sempre, não é o que nós cremos, mas não é algo que você perde porque discutiu com a mulher. Não é algo porque discutiu com o chefe, porque falou uma palavra que não devia ter falado no trânsito, ficou bravo no trânsito. Não. Não é isso. Porque se eu sou salvo e perco a minha salvação
por algo que eu fiz, então quer dizer que se eu não fizer isso, eu estou mantendo a minha salvação. Veja, e não é assim. Nós não somos salvos e nós não mantemos a nossa salvação por algo que nós fizemos e nem perdemos a nossa salvação, assim, de um momento por outro, pelo que fizemos. Não, a nossa salvação, quem fez e quem garante e quem mantém a nossa salvação é Deus, através de Jesus Cristo. É Jesus. E nesse sentido, ela é baseada na fé que nós temos em Cristo e pela sua misericórdia. Misericórdia. Porque, irmãos, pensem comigo. Quando a gente diz que perdeu a salvação, não é mesmo? Foi porque cometeu algum pecado, não é mesmo? Eu cometi um pecado. Eu briguei lá com o meu chefe, e quando eu digo brigar, chegaram às vias de fato. Tapa para lá, e mordida para cá, e dedo no olho para lá, aquela coisa toda, e tal, e brigou com o chefe mesmo. Ok, isso é um pecado. Mas isso não é o pecado, isso é um pecado. O fato, irmãos, de eu desejar algo que não é meu, também é pecado. O fato de eu ter uma ressalva e de eu julgar alguém, também é pecado. E pecado é pecado, não é mesmo? Não tem pecadinho e não tem pecadão. Eu costumo dizer, no inferno está cheio de gente que nunca cometeu um adultério. Um marido exemplar, porém, no inferno. Não tem aquele camarada que era o chefe lá, que o Eliseu curou a lepra, e era o general lá, e ele era isso, e ele era aquilo, e ele era aquele outro, e ele era isso, e ele era rico, ele era um homem bem visto, aquela questão toda. Aí no final diz assim, porém, leproso. Não é? Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós cuidamos disso, nós somos isso, nós somos aquilo. Mas aí daqui a pouco bateu uma inveja. Daqui a pouco nós olhamos para uma pessoa do sexo oposto, pode ser a mulher olhando para um homem, não é mesmo? Um homem bonito assim, andando na calçada, né, Paulo? E tal, e aí a mulher já olha para lá e já... Epa! Pecado. Agora, existem outros detalhes, irmãos, e eu costumo dizer de que quanto mais perto da luz nós estamos, mais os nossos defeitos aparecem. É claro que aqui dentro eu não quero ver, pelo menos não é para acontecer, de ter um assassino, não é mesmo? Mas tem outras coisas. Tem aqueles crimes de colarinho branco, que ninguém vê. Então, não é pelo fato de cometermos algum ato e tal, de que nós perdemos a salvação de um momento para o outro. Deus não é aquele ser que está com um taco de beisebol lá na mão e peca aí, faz. Não, peca que eu quero te dar uma e quero te jogar no inferno. Deus não é esse. Deus não é esse. E se você quiser ver um exemplo bíblico, irmãos, é só você olhar para Davi. Algo mais forte, olhe para Sansão, 6 vezes, 6? Ou foram 5, sei lá quantas vezes, e primeiro você faz isso, e depois aí não deu certo, ele mentiu, aí depois ele fez aquilo, e também não deu certo, ele mentiu, e daí ele fez aquele outro, e se você fizer... Até que por fim, o Espírito de Deus saiu dele, e ele nem sabia. Mas não foi no primeiro, não foi no segundo. Sabe, foi uma coisa... E até mesmo chegar ali, ele sendo nazireu, já tinha cometido alguns pecados. E o primeiro dele foi buscar uma prostituta fora de Israel para se casar com ela. Mas o Espírito Santo de Deus estava com ele, se apossava dele ainda. Não é mesmo? Então... nós temos que ver isso aí, e é isso que eu quero ver. Isso fala, irmãos, então, do capacete, fala da plenitude que nós devemos conhecer
fala da plenitude, fala de detalhes que nós devemos conhecer da experiência da salvação. Salvação não significa apenas livramento do inferno. Do que o Senhor é salvo? Eu sou salvo do inferno. Isso é diminuir demais o que Deus fez na cruz do Calvário. É diminuir demais. Sabe? Diminuir demais. Ela abarca todos os atos, todos os processos redentores e transformadores da parte de Deus para com o homem e o mundo, através de Jesus, o nosso Redentor, nessa vida e na outra. Ou seja, para sempre, forever, eterno. Salvação é o resultado da redenção efetuada por Jesus. Redenção foi o meio que Deus proveu para livrar o homem dos seus pecados. E salvação é o usufruto. Salvação é o usufruto desse livramento. O que quer dizer essa redenção? Depois nós vamos entrar um pouquinho mais em detalhes. Mas Paulo está usando aqui uma expressão, irmãos. Quem é que já foi naqueles mercados, naqueles grandes mercados, por exemplo, que tem lá aqui no centro de Boston, aí não tem um lugar ali que toda sexta-feira, não é? Na K-Market. Entende? Paulo está buscando, essa é a ideia de redenção nasce num lugar daquele. A ideia de redenção nasce num mercado daquele, antigo, lá em Roma. Só que não era melancia, não era chuchu, não era aipim, não era carne, não era ovos, não era frango, não era nada disso. O que era? Homens, escravos. Escravos. Aí o senhor, né, a pessoa que ia comprar um escravo, ia lá, olhava o escravo e tal, e pedia para ver se tinha algum defeito, olhava-se os dentes, se fosse homem, se ele ainda era produtor, tudo isso era examinado, porque ele ia gerar filhos, e os filhos seriam escravos também. Toda essa questão. Eu estava lendo esses dias sobre um escravo que foi muito conhecido, tinha mais de 100 mulheres. Mais de 100 mulheres. Imagina. Por ano, né? E a função de algumas mulheres era só isso, só parir escravinhos. Pois bem, irmãos, e aí um dia, esses escravos, quem eram, simbolicamente? Apontam para quem? Apontam para nós, para a humanidade, para o homem. É claro que lá era na realidade, né? E aqui é uma metáfora que Paulo está usando, uma exemplificação. Não é? Lá o senhor ia comprar escravo mesmo, para ir trabalhar na roça, aquela questão toda. Mas Paulo usa essa figura para dizer que um dia ele foi no mercado e lá ele me encontrou, e lá ele te encontrou. E comprou você. Só que ele não comprou, ele fez o quê? Ele recomprou, redimiu, ou seja, comprou novamente, já era dele, se perdeu, o diabo se apossou, ele foi lá e quanto é que é o preço? É tanto, está aqui o preço. Qual era o preço? Aí você tem que entender toda a figura. Qual é o preço? É a vida dele. Está aqui a minha vida. Eu dou a minha vida pela vida dele. Redenção. Eu fui comprado de novo. O homem era de Deus. O homem era de Deus, foi Deus e continua sendo, não é mesmo? Só que o homem pecou, se afastou de Deus e aí ele tornou-se escravo, porque Paulo diz aos Romanos, no capítulo 3, de que toda a humanidade, todos se extraviaram, toda a humanidade estava abaixo, a margem do pecado. Todos eles, toda a humanidade. Jesus foi lá, qual é o preço? É a morte.
A palavra de Deus diz, a lei de Deus diz, a justiça de Deus diz, aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Está aqui, eu pago o preço. Eu dou a minha vida por ele. E o homem é resgatado. O homem é redimido novamente. Muito bem. Redenção foi o meio que Deus proveu para livrar o homem dos seus pecados. E aí a coisa vai longe. Eu não quero entrar muito assim nessas ramificações para não sair muito do meu eixo, porque senão fica muita informação, não é? Aí então é assim, se ele morreu, se eu me escondo na morte de Cristo, como é que eu peco de novo? Morto peca? Morto não pode pecar. Ele está morto. Entende isso? Então, são questões que nós precisamos compreender da nossa... O que é a nossa salvação? O processo da nossa salvação. Esse é o processo da nossa salvação. Foi a forma de como que Deus trouxe a salvação através de quê? Através da redenção. O projeto de Deus é que a salvação inicia-se na redenção. Vou comprar o cara de novo. Vou lá e vou comprar. Como? Eu vou dar a minha vida por ele. Aí eu morro no lugar dele. Muito bem. Salvação também significa a obra que Deus realiza instantaneamente. Presta atenção nisso. A salvação é algo que Deus, de um momento para o outro, não sei nem dizer o quê, num piscar de olhos, ele é salvo. Que coisa tremenda, que projeto divino. Isso só pode ter nascido na cabeça de Deus mesmo, não é? Só pode ter nascido na cabeça de Deus. Quer dizer, o cara matou, sei lá, trocentas pessoas, roubou bilhões, sequestrou e tal. Lá na cadeia, antes da injeção letal, você aceita Jesus como teu aceito? Está no céu. Isso não é uma injustiça? Não é um plano doido? Não é, mas não é doido. Por isso que muitas pessoas às vezes não entendem. O quê? O cara foi para quando morreu aquele rapaz que matou aquela atriz lá, o Pádua, o Guilherme de Pádua, ele morreu agora lá na Lagoinha, não é? E aí aquele senhor que era o pastor principal lá da Lagoinha, como é que era o nome dele? Não é o pai do Márcio, né? O Márcio Valadão, isso. Ele morreu como um anjo. Aquilo foi um tapa na cara daqueles que não acreditam. E realmente, se ele morreu salvo, morreu um anjo. Bem, exemplificamente aí e tal. Foi para o céu. Por mais que a Clara lá, como é que é a mãe da garota aqui? A Glória Pires, né? Glória Pérez, por mais que ela odeie, por mais que ela não aceite, ele está no céu. E se ela não mudar, ela vai para o inferno. Graça de Deus. Graça. Por isso que Paulo diz, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Pois não. Eu estava demorando, né? Pois não? Supõe o quê? Mas assim, a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis. Agora, se ele estava na igreja, participando da igreja, se arrependeu, e o que ele demonstra de que é um salvo, eu prefiro nem supor, eu creio de que ele vai estar no céu. Pelos frutos dele, eu posso dizer isso. E vice-versa, tem a mesma realidade, não é? Muito bem, então, salvação significa uma obra de Deus realiza instantaneamente no pecador,
que a ele se entrega, perdoando-o e regenerando-o. Regenerando-o. Isso também é uma outra palavra que nós vamos ver. Porém, a salvação tem um sentido e um alcance muito, mas muito mais vasto. Assim considerada, significa o pleno livramento da presença do pecado e das suas consequências, o que somente ocorre. Então, a plena realização da salvação, ela pode ser considerada, e do pecado e as suas consequências, o que somente acontecerá na glória celestial. O que eu quero dizer com isso? De que eu sou salvo do pecado, mas eu sou um pecador que continua a pecar. Mas eu sou salvo. Qual é a diferença? A diferença é que eu continuo a pecar, mas eu estou em Jesus. E o pecador que não aceita, ele continua pecando sem Jesus. E o final é completamente diferente. Pronto, deixa eu mudar aqui, porque senão eu vou muito longe na nossa introdução. E eu quero trabalhar, irmãos, eu penso que nós já vamos encerrar já em alguns minutos, só vou dar aqui uma questão. Eu quero fazer, nessa primeira etapa, eu quero mostrar o que é que o Espírito Santo, a função do Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus faz na nossa salvação. Qual é a função dele? Qual é o trabalho dele? O que ele desenvolve na questão da nossa salvação? Qual é a participação do Espírito Santo? E essa doutrina, irmãos, essa doutrina do Espírito Santo na nossa salvação, ela descreve a redenção realizada por Jesus Cristo, conforme aplicada corretamente ou concretamente ao povo de Deus por meio da obra transformadora e capacitadora do Espírito Santo. É Ele quem desenvolve, é Ele quem aplica essa obra redentora. A obra redentora, o que é? A morte vicária de Cristo na cruz. A morte dele e a ressurreição, ambos caminham de mãos dadas, não é? Essa obra, o Espírito Santo de Deus aplica isso na nossa vida, na vida do pecador, e o transforma e o salva. Então, essa doutrina, esse ensinamento, não é, da função do Espírito Santo na salvação, é o nosso, esse é, irmãos, o ponto de partida do estudo da teologia. Ele é a base. A base. Ele é a base de tudo o que acontece dentro da teologia, é a base, é a ação do Espírito Santo de Deus dentro, agindo na salvação em nosso favor. Porque é a partir da minha salvação que nasce a teologia para mim. Quem foi que me salvou? Uma pergunta teológica. Por que ele me salvou? Outra pergunta teológica. Para onde que eu vou agora que eu sou salvo? Outra pergunta teológica. Quando foi que ele preparou a minha salvação? Outra pergunta teológica. Então, mas isso acontece quando? A partir do momento da minha salvação. A teologia, a base da teologia, ela nasce aqui, enfim, e aqui ela se ramifica, não é mesmo? Aqui ela se ramifica. Aqui entra, por exemplo, como foi que isso aconteceu? Bom, aí aconteceu assim. Jesus Cristo encarnou. Jesus Cristo nasceu. E aí você vai estudar. Mas por quê? Por causa da salvação. Qual é o objetivo maior do nascimento de Cristo? Jesus nasceu para quê, Guilherme? Um pouquinho mais profundo. Eu quero te levar mais fundo ainda. Ele nasceu para quê? Jesus Cristo nasceu para morrer no meu lugar. Bum. Jesus não nasceu para fazer milagre, muito embora ele o faça. Jesus nasceu para isso.
para a obra vicária na cruz do Calvário. Ele nasceu para morrer no meu lugar. Teologia. Teologia. Nasce daqui, vem daqui. Quando que Jesus... Lá na morte da cruz do Calvário. E aí vai, irmãos. E aí, então, tá, e o que eu devo fazer agora? Pois não, irmã Ana? Pastor, assim, eu creio também dessa forma, mas eu tenho uma questão assim. Quando diz assim que larga é o caminho e a porta é estreita, seria que talvez as pessoas aceitem a Jesus, mas não aceitam verdadeiramente? Não. Acreditam que aceitaram, mas porque a porta é estreita? Não é isso que Jesus Cristo está... Naquele texto, não é esse o ponto de Jesus. O ponto de Jesus é, para que você seja salvo, a porta é estreita. Entendeu? E ele diz, procura entrar pela porta estreita. Entra pela porta estreita, porque largo... E ele está dizendo isso porque é muito mais fácil eu viver a minha vida desregrada. A salvação, ela coloca um jugo. Muito embora o não salvo também tenha um jugo. E eu coloquei, ô Luzias, irmão Antônio, coloca essa chave lá em cima, porque eu não posso levar essa chave embora. Essa chave precisa ficar ali. Então, não tem nada a ver com isso de que aceitou e que não aceitou, e que aceitou, mas pensa que não. Ele está falando mesmo ali do ser salvo e o não ser salvo. Porque a porta é estreita, poucos entram por ali. Ele está falando isso, da escolha, da minha opção. Da minha opção. Deixa eu procurar aqui um ponto para que eu possa encerrar isso aqui. Então, a transformadora e o Espírito Santo, ele nos transforma, olhe bem para isso, a função do Espírito Santo, ele nos transforma e ele nos capacita. Teologia. Teologia. E irmãos, assim, ó, eu posso falar aqui de cadeira, de cátedra. Tá, mas o que é? Na questão da capacitação, irmãos, eu era o zero mais à esquerda que existia para estar aqui hoje trazendo essas palavras para vocês. Eu era a pessoa mais improvável de ser um pastor ensinador da palavra. Não tinha outro, não tinha um zero mais à esquerda, eu era o último. E Deus me salvou. E Deus disse para mim, tu vais ser. Então, é por isso que Deus odeia o orgulhoso. Está entendendo? Porque não tem. Se você coloca um tijolo bem colocado, é porque Deus te capacita. É por causa da capacidade de Deus. Se você pinta bem pintado, é porque é a capacidade de Deus. Se você prega bem pregado, é porque Deus te capacita. Principalmente aqui, não é? A questão de pregar, não é só a técnica, mas sim a graça de Deus. Jamais eu quero pregar para que você fique com a palavra na mente. Agora eu sei, não é esse. Agora eu sei o que é que eu devo fazer com esse meu conhecimento. Para isso acontecer, tem que chegar no coração. Para chegar no coração, tem que ter a graça de Deus. Amém? Depois dessa introdução, irmãos, eu estou vendo que nós vamos chegar em umas 5 ou 6 quartas-feiras. Vamos ficar de pé, em o nome de Jesus. Nós temos Santa Ceia e eu ainda quero ter o nosso momento de oração. Busque conhecimento, escreva num papel. Se você tem alguma dúvida com relação, escreva e vem aqui e nós vamos desenvolvendo o nosso estudo. Vai ser muito bom, vai ser muito edificante para mim e para a sua vida e para a igreja.